Você não está esquecido. Às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, que Deus não lembra de nós, que Deus não está nos respondendo. Às vezes a gente acha assim, puxa pastor, me sinto esquecido. Parece que Deus não me responde, Deus não fala comigo, parece que Deus não lembra de mim, parece que Ele se esqueceu. Não, você não está esquecido. É isso que eu vim falar para você aqui. Deus jamais se esquece de nós. Talvez Ele não esteja falando conosco, não esteja respondendo como nós desejamos ou como gostaríamos de ser respondidos, mas esquecidos jamais estamos. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Você não está esquecido pelo Senhor. Eu vou te mostrar um homem chamado Noé, e parecia que Deus tinha esquecido Noé. O Noé entrou na arca, ele, a família e mais um casal de todos os seres animais que existiam na terra. O Noé já estava há mais de 40 dias dentro daquela arca e a chuva não parava. Parecia que Deus tinha esquecido Noé. Aí a chuva começou a cessar. E o Noé levou mais não sei quanto tempo dentro daquela arca. Então Noé teve que esperar as águas começarem a baixar. A arca vai encalhar e daí depois Deus vai falar com ele. Parecia que ele estava esquecido lá dentro. A gente nunca está esquecido. Às vezes a gente se sente esquecido por Deus não estar respondendo, mas não significa que Ele não nos ouviu e que Ele não vai responder. Talvez agora Ele não esteja falando nada, porque Ele está trabalhando para abençoar a nossa vida. Gênesis 8, versículo 1. O que diz a primeira parte do versículo? Vamos ler todo mundo junto? Gênesis capítulo 8, versículo 1. A Bíblia Sagrada diz assim, ó. Vamos ler todo mundo junto comigo. O que diz a Bíblia? E lembrou-se Deus de Noé. Olha, de novo. E lembrou-se Deus de... Agora olha. E de todo animal, de toda res que com ele estava na arca. E diz mais. E Deus fez passar um vento sobre a terra. E aquietaram-se. O que se aquietou? Então talvez Deus não respondeu diretamente o Noé. Talvez Deus não falou com ele diretamente. Mas ao redor do Noé, Deus estava trabalhando para preparar o dia que Deus abriria a porta da arca para o Noé sair e recomeçar a história da humanidade com a família dele, com cada casal de animal que entrou na arca. Então Deus não falou diretamente, mas ao redor do Noé Deus estava trabalhando. Deus mandou um vento, Deus fez as águas se aquietarem, fez as águas começarem a diminuir, para que a arca então tivesse condições de parar em algum lugar seco, para o Noé descer. Deus propriamente dito não falou com ele, até esse versículo, mas Deus estava trabalhando em favor dele. Então a gente não está esquecido. Talvez Deus não tenha falado conosco diretamente, mas que Deus ao nosso redor, Ele está trabalhando, fazendo coisas que às vezes a gente não vê. O Noé não viu o movimento de Deus ao redor dele. O Noé não estava vendo Deus ao redor da arca trabalhando, fazendo as águas cessarem, as águas se aquietarem. O Noé não estava vendo o que Deus estava fazendo ao redor. Por quê? Porque o Noé estava dentro do quê? Da arca. Então ele não conseguia enxergar o movimento de Deus ao redor. E às vezes estamos tão focados numa situação, em alguma circunstância, estamos tão focados em alguma coisa que está acontecendo, que a gente não está conseguindo ver ao nosso redor o movimento do trabalho do Senhor. Às vezes Deus não está falando, mas Ele está trabalhando. E nesses momentos que Deus não fala muito conosco, nesses momentos que Deus não responde muito, parece que Deus nos esqueceu. Ao contrário, é nesses momentos que Deus mais está observando você. É nesses momentos que Ele está em silêncio, que parece que Ele não fala, parece que não acontece o que eu gostaria, que a promessa que Ele me deu não se cumpre, que nada muda. Esses momentos são os momentos que Ele mais está nos cuidando, que Ele mais está nos observando. Você não está esquecido. Deus lembrou do Noé e Deus tem lembrado de você. Vamos ler só a primeira parte do versículo 1. O que diz o versículo 1? Todo mundo junto. E lembrou-se Deus. De quem que Deus lembrou? Então não esqueça. Deus está lembrando de você, você não está esquecido. Deus pode não estar falando, não estar respondendo como você quer. E talvez não estejamos percebendo que ao nosso redor Ele está trabalhando. Mas esquecido, nós nunca estamos. Deus não esqueceu você. O que o Noé fez enquanto Deus não falava com ele? Enquanto Deus não abria a porta da arca? Enquanto não chegava o momento dele sair da arca para entrar na terra e recomeçar tudo? O que o Noé fez durante esse período? A primeira coisa que o Noé fez foi, não saiu da arca. Você sabe que às vezes,
Quando estamos passando por uma luta, por um problema, por uma situação difícil, às vezes o primeiro pensamento da pessoa é: eu vou sair do ministério, eu vou sair da igreja, eu vou dizer. Não, o Noé não saiu da onde? Da arca. Mesmo que parecesse que ele estava esquecido, ele continuou na arca. É o primeiro passo. Está tudo difícil, estou me sentindo esquecido, não sai da arca. Eu tenho que permanecer na igreja, no lugar que o Senhor me colocou. Eu não posso sair, por mais que pareça que eu estou esquecido. Não sai da presença dele, não saia da arca, continue onde ele botou você. Eu tenho que permanecer onde ele me colocou. Segunda coisa que o Noé fez, enquanto parecia que Deus tinha esquecido ele, o Noé se manteve fiel. E é uma das coisas que eu tenho que fazer. Por mais que pareça que eu estou esquecido, que Deus não lembra de mim, que Deus não está falando comigo, eu tenho que me manter fiel. Continuar andando com Deus, continuar servindo a Deus, continuar buscando a Deus, continuar sendo fiel à palavra dele. Pode parecer que ele não está me vendo, mas eu tenho que me manter fiel. Terceira coisa que o Noé fez, quando parecia que Deus não falava com ele, Noé continuou servindo até que chegou a hora dele. Continue servindo, vai chegar a nossa hora. E uma das coisas que eu quero te dizer é que Deus não chama ninguém que está parado. Deus só chama quem está servindo. Então continue servindo a Deus, por mais que pareça que ele não está te respondendo, mas esquecido você não está. Levante sua mão direita e diga com o pastor, diga: Deus não esqueceu de mim. E Deus jamais vai esquecer de nós. Parecia que o Noé estava esquecido, já estavam se passando talvez meses lá dentro daquela arca, sem Deus dar um sinal para ele. Mas Deus jamais esqueceu de nós. Talvez do lado de fora, onde eu não estou enxergando, lá Deus está trabalhando. E lá Ele está trabalhando para agir na nossa vida. Vamos comigo no livro de Salmos, é o capítulo de número 94 do livro de Salmos. Vamos lá, Salmo 94. Salmos 94. Todos acharam? Então vamos ler. Nós estamos esquecidos ou não estamos? Não, Deus jamais se esqueceu de nós. Deus sabe quem você é, o que Ele vai fazer, e Ele sabe a hora certa para me chamar, abrir a porta e falar comigo. Então, enquanto Ele não fala comigo, eu tenho que continuar na arca, eu tenho que me manter fiel e eu preciso permanecer servindo. Deus sabe a hora certa de fazer todas as coisas. Salmo 94, versículo 9. Leia com o pastor, todo mundo junto. 94, versículo 9. O que diz a sua Bíblia, pessoal? Todo mundo. Aquele que fez o ouvido. O que está escrito aí? Não ouviu? Isso é uma pergunta. Continua. E o que formou o olho, o que diz a Bíblia? Não verá? Então isso é um questionamento que Deus está nos fazendo. Deus está dizendo, se Ele criou os ouvidos, você acha que Ele não está te ouvindo? Se Ele fez os olhos, eu acho que Ele não está me vendo. Deus está dizendo, eu fiz os ouvidos, você acha que eu não estou ouvindo? Ele está dizendo, eu fiz os olhos. Claro que Ele está vendo. Deus está me vendo e Deus está... Talvez Ele não esteja falando, porque não é hora de falar. Ele não esteja abrindo a porta, porque não é hora de abrir a porta. Parece que Deus me esqueceu, mas eu nunca estou esquecido. Deus se lembrou do Noé. Deus vai se lembrar de você. Continue na arca, continue se mantendo fiel e continue servindo. Porque vai chegar a hora, e na hora que for o momento que Deus vê que é propício, que é certo, Ele abre a porta e Ele manda me chamar. E enquanto Ele não abriu a porta, não mandou me chamar, eu não estou esquecido. Ele está me observando, Ele fez os olhos, Ele está me vendo, Ele fez os ouvidos, Ele está me ouvindo. Eu não estou esquecido, jamais, nenhum filho de Deus está esquecido. Deus não esqueceu de nós. Talvez eu possa estar passando por uma fase difícil, por uma fase talvez diferente das fases que eu já vivi na vida. Continue servindo. Continue na arca, continue servindo, continue se mantendo fiel, porque Deus jamais esqueceu de você. Deus lembra quem nós somos e Deus está pronto para nos abençoar, mas no tempo dele, porque o tempo dele é a hora certa. Vamos ler de novo o versículo 9. Aquele que fez o ouvido, o que diz a Bíblia? Não ouviu? Claro que ele está ouvindo. Pode continuar orando. Talvez ele não esteja falando contigo, te dando a resposta como você deseja, mas que ele está te ouvindo, ele está sim. Continua comigo. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? Final do versículo. E o que formou o olho, o que diz a Bíblia? Não verá?
Claro que Deus está vendo. E essa fase, quando ele mais fica em silêncio, é a fase que ele mais nos observa. Isaías 49. Vai um pouquinho para frente agora, na sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Todos acharam? Estamos esquecidos? Não, jamais. Você não está esquecido. Deus sabe quem você é e Ele sabe a hora certa que Ele vai abrir a porta e me mandar chamar. Vamos lá, Isaías. O que eu faço durante esse tempo? O que o Noé fez, continue na arca, continue servindo e se mantenha fiel. Isaías, todos acharam? Então leia com o pastor o capítulo de número 49. Eu quero que você leia o versículo 14 e olhe o que diz o profeta Isaías para nós. Isaías 49, 14 diz assim, todo mundo junto. Mas Sião diz. O que Sião diz? Vamos lá? Já me desamparou o Senhor. Olha o que diz aqui, o Senhor se esqueceu. Era assim que Sião se achava, o povo de Deus. Desamparado, esquecido, mas eu estou te dizendo, Deus não esqueceu de você. Sião dizia para o Senhor, vamos ler? Já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Agora olha a resposta que Deus vai dar para nós no versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que ela cria, que não se compadeça dele? Do filho do seu ventre? Aí Deus vai responder, mas ainda que essa se esquecesse, o que o Senhor disse? Eu, todavia, não me esquecerei. Deus jamais se esquece de um filho seu. Versículo 16. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante quem? Irmão, Deus jamais se esqueceu de nós. Você não está esquecido. Talvez não chegou a hora dele abrir a porta e dele chamar você. E enquanto ele não abre a porta, ele não chama, continue servindo, se mantenha fiel e permaneça na arca. Gálatas capítulo 6. Livro de Gálatas, vamos lá, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo de número 6, Gálatas capítulo 6. Vamos juntos lá? Gálatas capítulo 6. Vamos ler junto comigo que eu vou te mostrar o que você tem que fazer então. Continue servindo, não saia da arca, se mantenha fiel. Esquecido não estamos. Às vezes a gente está tão concentrado numa situação que não estamos vendo o trabalhar de Deus ao nosso redor. Preparando tudo para a hora que Ele vai abrir a porta e nos chamar. Mas esquecido, jamais estamos na presença dele. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. Pega uma caneta e sublinha esse versículo na sua Bíblia e leia com o pastor o que está escrito no versículo 9 de Gálatas 6. O que diz a Bíblia Sagrada, pessoal? E não nos cansemos de fazer. Você não pode cansar de fazer o bem. Às vezes, quando pensamos que estamos esquecidos, quando pensamos que Deus não está falando ou nos deixou, a gente começa às vezes a cansar. Poxa, será que vale a pena continuar servindo? Vale a pena se manter fiel? Vale a pena continuar dentro dessa arca? Não canse de fazer o bem. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Não desanime. Pastor, mas parece que nada muda, não adianta. Não canse de fazer o bem. Aí a Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem. O que diz o versículo 9? Porque no tempo de Deus nós ceifaremos. Não é no meu tempo que eu vou colher, é no tempo de quem? Mas eu preciso estar fazendo o bem. Não comece a fazer o mal. Não pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Não pare de cumprir a palavra, de se manter na palavra, de fazer o que a palavra diz. Aí diz o final do versículo, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Final do versículo, se não houvermos desfalecido. Só tem uma coisa que pode me impedir de colher: o cansaço. Só tem uma coisa que pode me impedir de colher o bem que eu plantei, a dedicação que eu plantei: o cansaço. E o que eu não posso permitir que aconteça? Eu não posso cansar. Eu não posso permitir que o inimigo me faça cansar. E aqui é o trabalho do inimigo. O inimigo sabe que é impossível fazer com que você
pare de colher o bem, a não ser que ele consiga me desanimar. E esse vai ser o trabalho dele, tentar me desanimar, porque eu estou fazendo bem, eu estou fazendo as coisas certas, e às vezes todo mundo ao meu redor está fazendo a coisa errada. Se eu começo a olhar para o outro que não é dedicado e eu sou dedicado, às vezes eu começo a ficar cansado. Então eu não posso olhar para os lados, eu tenho que olhar para o Deus que me mandou fazer o bem. Então enquanto Deus não me chama, enquanto Deus não fala comigo, enquanto não chega a minha hora, eu tenho que continuar plantando. E a Bíblia diz, faça o bem, não canse. Só o cansaço é o que vai impedir você de colher. O diabo sabe que ele não pode te vencer, ele não pode te parar. A única coisa que ele vai tentar é cansar você, fazer você desistir, fazer você desanimar. Se eu desistir e desanimar, eu vou perder de colher o bem que eu já plantei, o bem que eu já fiz. Continue fazendo. Mesmo que ninguém te devolva o bem, mesmo que pareça que Deus te esqueceu, continue fazendo o bem, ele não te esqueceu, e no tempo dele nós vamos colher. Se você continuar e você não parar, você vai colher. Esquecido você não está. Talvez só não chegou o tempo de Deus para você colher aquilo que você plantou. Mas o que eu faço enquanto Deus não abre a porta, enquanto Deus não me chama? Faço o que o Noé fez. O Noé continuou na arca, o Noé se manteve fiel e o Noé continuou servindo até o dia que Deus abriu aquela porta e Deus começou a falar com ele. Você não está esquecido. É só uma fase. E enquanto Deus está em silêncio, duas coisas ele está fazendo. Uma, ele está te observando. Duas, ele está preparando tudo para o dia que ele vai mandar te chamar. Faça o bem. Amém? Continue se dedicando, continue dando o seu melhor, porque no tempo de Deus nós vamos colher. Não permita que o inimigo faça você desanimar. Permaneça na arca, sirva a Deus, se mantenha fiel. Faça essas três coisas, porque vai chegar o dia que ele vai abrir aquela porta que eu tanto gostaria que ele abrisse. Eu não estou esquecido. Vamos ficar de pé. Todos entenderam? Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas.